Sabemos que temos condições de mudar. E assim o faremos, porque jamais vamos nos omitir de defender a educação particular no nosso país. Obrigada. Agradeço a professora Amabile e passo imediatamente para o último expositor, Miguel Najib, que é o coordenador do movimento Escola Sem Partido. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado Exalci. Eu quero cumprimentar o senhor pela iniciativa desse projeto de lei, do qual o Escola Sem Partido, a organização que eu criei e coordeno desde 2004, é o criador. O nosso site, eu e alguns amigos que participaram desse esforço, um esforço coletivo, nós redigimos este projeto de lei, este anteprojeto de lei, que está sendo apresentado em dezenas de municípios do Brasil e em pelo menos 5 unidades da federação. Inclusive o Distrito Federal, onde ele foi apresentado pela deputada Sandra Farage, que está presente aqui na Comissão de Educação. Como autor do anteprojeto, eu gostaria de apresentá-lo aos senhores, aos senhores deputados e aos presentes, fazendo os comentários para esclarecer as escolhas, enfim, a disciplina que nós entendemos que é a mais adequada para enfrentar o problema, para combater o problema do abuso da liberdade de ensinar. Porque a doutrinação política e ideológica em sala de aula nada mais é do que o abuso por parte do professor da liberdade de ensinar. Você poderia, por gentileza, colocar... câmara, deve ser câmara. Artigo, pode passar. Eu posso comentar, usar o... Pode passar em primeiro, pode passar. Bem, o artigo 1º do projeto dispõe que esta lei dispõe sobre a inclusão entre as diretrizes e bases da educação nacional do programa Escola Sem Partido. Onde é que passa aqui? Sim. Ok. A primeira coisa a ser dita a respeito desse projeto de lei é que ele não cria direito novo. Ele apenas prevê a adoção de um conjunto de medidas pelo poder público que visam a assegurar a eficácia de princípios e garantias constitucionais de primeira grandeza, como, por exemplo, a liberdade de consciência e o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado, numa parte do território nacional onde esses princípios e essas garantias estão sendo sistematicamente violados. E eu me refiro às salas de aula da imensa maioria das instituições de ensino públicas e privadas, leigas e confessionais de todo o país. A sala de aula hoje é um território onde a Constituição Federal não vigora, infelizmente. O fenômeno da doutrinação política e ideológica em sala de aula assumiu uma dimensão tão grave, ele está tão disseminado no sistema de ensino, que ele mereceria mais do que, talvez, uma reunião numa comissão de educação. Mereceria, talvez, uma comissão parlamentar de inquérito, para que se examinem e que se apurem as responsabilidades pelo que está acontecendo nas salas de aula de todo o país. Nós vimos aqui alguns exemplos, evidentemente, esses exemplos poderiam ser multiplicados, mas cada pessoa, cada indivíduo que passou pelo sistema de ensino brasileiro nos últimos 20 ou 30 anos, sabe perfeitamente bem, por experiência própria, que é esta a realidade das salas de aula. A pretexto de despertar a consciência crítica do estudante, a pretexto de formar cidadãos, de construir uma sociedade mais justa, de combater o preconceito, uma legião, um verdadeiro exército de professores está usando as suas aulas para obter a adesão dos estudantes a determinadas agendas políticas, ideológicas e morais. Eles estão, numa palavra, usando as suas aulas para fazer a cabeça dos alunos. É evidente que isso configura um abuso, como eu disse, um abuso da liberdade de ensinar, que a Constituição garante aos professores, e esse abuso é que o projeto de lei do deputado Exalci pretende coibir.
o artigo 2º dispõe que a educação nacional atenderá aos seguintes princípios. E este artigo, esse dispositivo, enumera princípios que são vigentes no ordenamento, portanto, o projeto não os cria, o projeto não inova no ordenamento jurídico, ele apenas, como eu disse, torna esses princípios e garantias, essas regras, eficazes dentro da sala de aula. O primeiro princípio é de absoluta preeminência na Constituição Federal. É o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado. Esse é o princípio que impede que a máquina do Estado seja colocada a serviço desse ou daquele partido, dessa ou daquela ideologia, desse ou daquele movimento. Se isso fosse possível, se o Estado pudesse ser aparelhado dessa forma, o Estado perderia a sua imparcialidade. E o princípio da isonomia, que é a igualdade de todos perante a lei, deixaria de existir. Sem o respeito ao princípio da neutralidade política e ideológica do Estado, a própria democracia, que pressupõe a alternância no poder, acabaria desaparecendo, pois os partidos governantes tenderiam, com o uso da máquina, e o sistema de ensino pertence, faz parte da máquina pública, da máquina do Estado, tenderia a se eternizar no poder. E como a doutrinação atinge, de modo especial, a liberdade política dos estudantes, pois a doutrinação induz o estudante a fazer determinadas escolhas políticas e ideológicas, a própria soberania popular acabaria sendo fraudada. E é o que está acontecendo graças à doutrinação. Nesse sentido, senhor presidente, senhores deputados, a prática da doutrinação configura uma afronta ao próprio regime democrático, porque ela instrumentaliza o sistema de ensino com o objetivo de desequilibrar o jogo político em favor de um dos competidores. Esse é o resultado prático da doutrinação. Ela desequilibra o jogo político em favor de determinados competidores. E todo mundo sabe, eu não vou dizer aqui, mas todo mundo sabe quem é que está ganhando com a doutrinação nas escolas. Quais são os competidores que estão ganhando com a doutrinação nas escolas? Se o Estado deve ser neutro, como diz a Constituição, então os seus agentes, os agentes do Estado e, portanto, os professores, estão obrigados a atuar com neutralidade. Os professores dizem que todo mundo tem lado. Essa é a única objeção que levantam ao projeto de lei na tentativa de invalidá-lo. Eles dizem, todo mundo tem lado, não existe neutralidade. Mas, obviamente, não é disso que se trata. Não se trata de saber se a neutralidade existe ou não. A questão é saber se a busca da neutralidade é possível ou não. E, evidentemente, buscar ser neutro, buscar conhecer o outro lado, estudar uma questão antes de apresentá-la aos alunos, evidentemente que isso é possível. Agora, os professores preferem, eu não estou generalizando, mas uma boa parte prefere se acomodar nos seus próprios preconceitos, naquilo que já leram, naquilo que aprenderam com seus professores doutrinadores e repetir e vomitar isso para cima dos seus alunos. Isso é um ciclo. É um ciclo que se repete, porque o estudante se forma na universidade, volta para o ensino médio, e aí ele influencia os alunos que depois vão entrar na faculdade, e assim nós temos um sistema de retroalimentação. Eu dou sempre um exemplo. Imaginem um cirurgião que sabe que não existe um campo cirúrgico, um centro cirúrgico absolutamente imune de contaminação ideológica. Ideológica não, bacteriana. Imagina se esse cirurgião deixasse de lavar as mãos antes de abrir a barriga do paciente. A pretexto, já que não existe neutralidade bacteriana, digamos assim, então eu nem lavar as mãos eu irei antes de abrir a barriga do paciente. É isso que muitos professores estão fazendo. Eles se escondem atrás dessa desculpa de que não existe neutralidade, justamente para não ter que buscar, para não ter que se esforçar e conhecer o outro lado das questões que eles estão ensinando aos seus alunos. O inciso 2º prevê um outro princípio constitucional da maior importância no sistema de ensino, que é o pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Como eu disse, isso também está previsto na Constituição, não é o projeto que está criando. Por que o ensino deve ser ministrado com base nesse princípio que está previsto no artigo 206 da Constituição Federal? Por dois motivos. Primeiro,
para que as ideias possam ser testadas no confronto com ideias concorrentes, de modo que as instituições de ensino possam cumprir a sua função social, que é produzir e disseminar conhecimento. E o segundo motivo é para permitir que do confronto entre ideias diferentes, entre ideias muitas vezes conflitantes, o estudante possa formar uma visão mais abrangente e menos sectária da realidade. Toda ideologia, de esquerda, de direita ou de que natureza for, atrapalha o conhecimento da realidade. Mas nada atrapalha mais o conhecimento da realidade do que viver sob uma situação de monopólio ideológico. E é o que nós temos hoje em dia no sistema de ensino no Brasil. É uma situação de monopólio ideológico. A doutrinação é uma doença que ataca, que debilita o sistema imunológico da inteligência. E o pluralismo de ideias é o remédio contra essa doença. Se o estudante tem acesso a diversas perspectivas, ele estará menos vulnerável à doutrinação. O artigo 206 da Constituição, que prevê o pluralismo de ideias, não apenas impede que o poder público imponha ao sistema de ensino determinada concepção ideológica, como está acontecendo no estado de Santa Catarina, e a Ana Caroline mostrou, o estado de Santa Catarina adotou uma ideologia oficial no seu sistema de ensino, que é o materialismo histórico. Isso é da maior gravidade, e como está acontecendo no Distrito Federal, onde o Conselho de Educação do Distrito Federal instituiu a ideologia de gênero como sendo a ideologia oficial do sistema de ensino do Distrito Federal. A deputada Sandra Farage está cuidando disso, já marcou, se não me engano, uma reunião, ou pediu uma audiência do Conselho de Educação do Distrito Federal. Pois bem, então esse artigo da Constituição, repetido aqui no projeto de lei, não apenas impede que o Estado adote uma ideologia oficial, como ele obriga o Estado a adotar medidas eficazes para impedir que isto aconteça. Ou seja, que exista uma situação de monopólio ideológico no sistema de ensino. E por meio do projeto de lei, o legislador ordinário, por meio desse projeto de lei, o legislador ordinário, esta Casa, está cumprindo este dever que é imposto pelo artigo 206 da Constituição Federal. O terceiro inciso, o inciso terceiro, prevê como um dos princípios do projeto de lei a liberdade de aprender como projeção específica no campo da educação da liberdade de consciência. Bem, a liberdade de aprender, assim como a liberdade de ensinar do professor, também está prevista na Constituição Federal. O artigo 206 estabelece: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Liberdade de aprender compreende o direito do estudante a que o seu conhecimento da realidade não seja manipulado pela ação dos seus professores. Liberdade de aprender se confunde, em certa medida, com a liberdade de consciência, que é, sem dúvida nenhuma, a principal liberdade assegurada pela Constituição Federal. Como o ensino é obrigatório, como o ensino obrigatório não anula e não restringe a liberdade de consciência do estudante, do contrário, ele seria inconstitucional, do contrário, não poderia haver ensino obrigatório. O fato de um estudante ser obrigado a assistir às aulas de um professor implica para o professor o dever de não usar as suas aulas para promover as suas próprias concepções políticas e ideológicas. Essa é uma restrição imposta à liberdade de ensinar do professor, ou melhor, à liberdade de expressão do professor dentro da sala de aula. O professor não pode se aproveitar da audiência literalmente cativa dos alunos, os alunos são obrigados a estar em sala de aula, para tentar transformá-los em réplicas ideológicas de si mesmo. Se ele pudesse fazer isso, a liberdade de consciência do estudante seria letra morta. Bem, o principal objetivo do projeto, do anteprojeto pelo menos, tal como nós o concebemos, é assegurar o respeito a essa liberdade fundamental dos estudantes, a liberdade de consciência. Em seguida vem a liberdade de crença, que está previsto também na Constituição. O que foi dito a respeito da liberdade de consciência vale para a liberdade de crença. Eu apenas acrescento o seguinte: a liberdade de crença dos estudantes e dos cidadãos em geral não permite que o Estado
O Estado, eu não estou nem me referindo aos agentes do Estado. Essa liberdade de crença não permite que o Estado brasileiro use o sistema de ensino para atacar ou promover determinados valores morais, sejam eles quais forem. Isso acontece por quê? Porque a moral, em regra, é inseparável da religião. E, no caso, especialmente, da religião cristã, que é a religião da maior parte do povo brasileiro. Os 10 mandamentos, que estão previstos na Sagrada Escritura, nada mais são do que um código moral. Portanto, se o Estado pudesse atacar esses valores morais, ele poderia, ao mesmo tempo, destruir, ridicularizar as religiões que nele se baseiam neste código moral. E isso nem o parlamento brasileiro pode fazer. Nem vossas excelências podem fazer isso. E jamais fizeram. Agora, os professores, os agentes do Estado, os burocratas, os funcionários públicos estão fazendo, por conta própria. Isso é um escândalo. Em seguida, o inciso 5º estabelece, entre os princípios adotados pelo projeto, reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação do aprendizado. É evidente que o aluno é a parte mais fraca na relação do aprendizado. Para começar, ele está submetido à autoridade do professor. O aluno deve cumprir as tarefas determinadas pelo professor. Ele é obrigado a escutar o professor e só pode contestá-lo quando autorizado. Pelo menos é isso como as coisas deveriam funcionar. E ainda por cima, ele será avaliado pelo professor. Por outro lado, além de imaturo e inexperiente, o aluno tem medo do professor. Ele procura, por isso, a todo custo, angariar a simpatia do professor. Vejam a situação de vulnerabilidade em que ele se encontra. Diante da simples possibilidade de que abusos estejam ocorrendo, a simples possibilidade, nós vimos que, na verdade, existe mais do que possibilidade, existem evidências abundantes de que abusos estão ocorrendo nas salas de aula em todo o país. Pois bem, diante da simples possibilidade, o Estado já deveria socorrer esse vulnerável, esta criança, esse adolescente que está sendo vítima desse abuso por parte de professores e autores de livros didáticos. Então, esta lei tem esta finalidade de socorrer, como disse o doutor Trajano, socorrer o estudante desamparado dentro da sala de aula. O inciso 6º do projeto prevê educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença. Ao mesmo tempo em que estabelecem, que prevê a liberdade de consciência e de crença, a Constituição assegura ao estudante o direito de ser informado sobre os seus direitos. Isso é um elemento central do conceito de cidadania, que é um dos fundamentos da República, um dos fundamentos da Constituição brasileira. Cidadania significa o direito de conhecer os seus direitos e os seus deveres, para poder exercer os direitos e cumprir os deveres. Manter uma pessoa em situação de ignorância em relação aos seus próprios direitos é o mesmo que impedir essa pessoa de exercer esses direitos. Portanto, o projeto de lei... eu não vou conseguir, vai ser uma pena. Eu não... Posso ir adiante? Obrigado. O projeto tem essa finalidade, de levar ao conhecimento dos estudantes e também dos professores os direitos e os deveres que estão contidos na relação de aprendizado. Cada um possui ali, nesta relação de aprendizado, direitos e deveres que tem o direito de exercer e o dever de cumprir. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, o artigo 2º da LDB, estabelece entre as finalidades da educação, isso é importante, o preparo do educando para o exercício da cidadania. O exercício da cidadania deve começar dentro da sala de aula. O estudante tem que saber que direitos ele tem, que direitos a Constituição lhe dá, para que esses direitos não sejam usurpados pelos seus professores. Como vem acontecendo, nós poderíamos repetir esses exemplos ad infinitum. E talvez até se justifique, quem sabe, uma comissão parlamentar de inquérito para que isso seja investigado. Essa é a única forma de proteger os estudantes contra o abuso da liberdade de ensinar por parte do professor, já que esse abuso acontece quase sempre dentro da sala de aula, onde ninguém pode intervir para socorrer o estudante. O inciso 7º do artigo 3º
do artigo 2º do projeto de lei, prevê o direito dos pais. Isso é fundamental. Isso é fundamental porque isso aqui está previsto numa convenção internacional, num tratado internacional sobre direitos humanos, do qual o Brasil é signatário. Direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Nós apenas repetimos, nesse inciso, o que está previsto no artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Convenção, como eu disse, é um tratado internacional assinado pelo Brasil em 92. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, como sendo um tratado sobre direitos humanos, ele está acima da legislação ordinária. Ele deve ser respeitado, inclusive, pelo legislador ordinário. Está abaixo apenas da Constituição Federal. Ao dizer que os pais têm o direito a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos está reconhecendo aos pais o direito de decidir a educação moral que será transmitida aos seus filhos. E se cabe aos pais decidir o que os seus filhos devem aprender em matéria de moral, nem o governo, nem a escola, nem os professores têm o direito de usar a sala de aula, o sistema de ensino, para tratar de conteúdos morais que não tenham sido previamente autorizados pelos pais dos alunos. Com outras palavras, o governo, as escolas e os professores não podem se aproveitar do fato de os pais serem obrigados a mandar os seus filhos para a escola e do fato de os estudantes não poderem deixar de frequentar as disciplinas obrigatórias para desenvolver nessas disciplinas conteúdos morais que possam estar em conflito com a educação moral, com as convicções morais dos pais dos alunos. Esses são, portanto, os 7 princípios explicitados, não criados, explicitados pelo projeto de lei. O artigo 3º prevê uma cláusula geral. São vedadas em sala de aula a prática da doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Esse dispositivo se aplica a todas as escolas, exceto aquelas mencionadas no parágrafo 1º desse artigo, que eu vou ler em seguida. A norma se refere a conteúdos ou atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Mas que convicções são essas? Que o professor teria que adivinhar quais são essas convicções dos pais para que ele pudesse respeitá-las? Obviamente não. Simplesmente haverá assuntos dos quais ele não vai tratar em sala de aula. As questões morais, por exemplo, como são as questões ligadas à sexualidade, em primeiro lugar, e este governo, o passado também, mas tem uma verdadeira obsessão com sexualidade, tudo é tabu, tudo é preconceito, é uma coisa, na minha opinião, doentia, a obsessão que essas pessoas... E não é o governo, não, gente, não é o governo, não. São os funcionários do MEC. São funcionários, que nem eu e que nem vocês, muitos de vocês. Eles é que estão impondo este conteúdo às escolas. Não são os deputados, não é o parlamento. São funcionários públicos, gente que, como eu disse, como nós. Que poder eles têm de fazer isso? Usar o sistema de ensino para promover os seus pontos de vista. Se nós não podemos fazer isso, por que eles podem? Se os senhores não fazem isso, por que eles podem fazer? Não dá para entender a audácia desses funcionários. Mas, enfim, o professor deve se abster de discutir certos assuntos em sala de aula. Ele deve se abster de problematizar questões morais. O professor adora fazer isso. Problematizar, não, isso aqui pode ser um preconceito, isso aqui pode ser um tabu, vamos problematizar. Não é assim que se faz, você tem que respeitar o direito dos pais. Bem, o parágrafo 1º estabelece que as escolas confessionais e as particulares, cujas práticas educativas sejam orientadas por concepções, princípios e valores morais, religiosos ou ideológicos, deverão obter dos pais ou responsáveis pelos estudantes, no ato da matrícula, autorização expressa para a veiculação de conteúdos identificados com os referidos princípios, valores e concepções. A escola particular é uma espécie de longa-manos da família.
ela, portanto, devidamente autorizada pelos pais, isso tem que constar do contrato, é bom que conste do contrato para que fique bem claro, ela tem o direito de veicular valores na linha daquilo que ficar estabelecido contratualmente com a família. Vou pular direto para o artigo 4º. Aqui vem os deveres do professor. No exercício de suas funções, o professor, inciso 1º, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária. Aqui está o conceito de audiência cativa, o que impede o professor de dizer o que queira, o que bem entenda dentro da sala de aula. Ninguém pode submeter uma audiência cativa a escutar aquilo que a pessoa deseja dizer. Esse é um limite da liberdade de expressão. Inciso 2º. O professor, no exercício de suas funções, não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Inciso 3º. O professor, no exercício de suas funções, não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Nessas eleições, eu ouvi dezenas e dezenas de relatos de estudantes sobre professores que entravam em sala de aula com o bottom de determinado partido, com camiseta de determinado partido. Então, isto é uma clara violação a esse dever, que nem precisaria, mas está aqui previsto, está explicitado nesta relação de deveres do professor. E por que o professor não pode incitar os seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas? Porque ele não pode usar os alunos como massa de manobra das suas preferências políticas, ideológicas e partidárias. O professor não pode abusar da posição de poder que ele tem e da autoridade que ele tem para induzir os alunos a adotar, fora de sala de aula, comportamentos que correspondam aos seus próprios interesses ou aos interesses da sua categoria profissional, não preciso dizer mais nada, e também aos interesses do seu partido. Um simples exemplo, vale a pena mencionar. Vossas Excelências, os senhores presentes, se lembram dos cara-pintadas na esplanada dos ministérios na época do impeachment do presidente Collor. Não é verdade? A praça tomada por estudantes, né? Onde estavam os estudantes na época do mensalão? Quer dizer, os professores mobilizaram os seus alunos na época do mensalão? Eu não me lembro de ter visto. Eu inciso, vou finalizar agora. O inciso 4º, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Inciso 5º, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. O inciso 5º repete a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Inciso 6º, não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Eu apenas quero dizer o seguinte, mas para finalizar, a lei prevê, o projeto prevê, que um cartaz como este seja afixado, com este conteúdo, seja afixado em todas as salas de aula do ensino fundamental, do ensino médio e também em todas as salas dos professores de todas as escolas, públicas e particulares. O artigo 8º, já está, né? O artigo 8º, eu vou apenas atropelando a exposição, o artigo 8º estabelece o seguinte, esse dispositivo é fundamental para o projeto de lei. O disposto nessa lei aplica-se no que couber, aos livros didáticos e paradidáticos. Assim como o aluno é audiência cativa do professor, ele também é audiência cativa do livro didático. Ele é obrigado a ler o livro didático. Portanto, o livro didático está sujeito às mesmas limitações do professor estabelecida no projeto de lei. Ele também se aplica às avaliações, aplica-se no que couber, as avaliações para o ingresso no ensino superior. Vamos citar aqui o Enem, por exemplo. Os exames antigos vestibulares, esses exames de avaliações, não podem se transformar
numa espécie de crivo ideológico de acesso ao ensino superior. Isto viola o princípio republicano, o princípio da igualdade, todo o princípio da neutralidade política do Estado e também a liberdade de consciência dos estudantes. Inciso 3º, é também aplicável no que couber, esta lei, as provas de concurso para o ingresso na carreira docente. Essas provas também são contaminadas ideologicamente. E, inciso 4º, as instituições de ensino superior, respeitado o disposto no artigo 207 da Constituição, que trata da autonomia universitária. Portanto, esse é o projeto de lei que entrará em vigor na data de sua publicação. Eu agradeço a paciência de vocês e a atenção. Agradeço, senhor Miguel Najib, coordenador do Movimento Escola Sem Partido. E vamos passar agora ao debate, tendo prioridade, evidentemente, o autor do requerimento, e, na sequência, eu passo para os demais deputados inscritos. Eu serei breve, quero apenas, primeiro, registrar a presença da deputada distrital Sandra Farad, que apresentou este projeto também na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Diversos outros estados também, esse projeto já está tramitando. E aqui na Câmara, eu espero que após essa audiência possamos discutir um pouco mais e receber sugestões, emendas, para que a gente possa aprovar o mais rápido possível. Evidente que a proposta dessa audiência pública ela foi apresentada em julho do ano passado, não conhecia ainda a Escola Sem Partido, mas nada acontece por acaso, né? Então, coincidiu de conhecer realmente esse projeto, que é exatamente aquilo que a gente já pensava, né? Essas preocupações já de algum tempo, com a questão partidária, ideológica dentro das escolas. E quando eu apresentei, inclusive, o requerimento de audiência pública, por coincidência, no final de semana, uma sobrinha de 4 anos fazendo o dever de casa no livro da escola, né, com um menino com as estrelinhas e pintando de vermelho a camiseta. Então, a gente precisa realmente discutir um pouco melhor. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos, agradecer de forma especial aos nossos expositores, e eu passo imediatamente a palavra aos nossos parlamentares. E o primeiro inscrito, nós faremos, como anunciei antes, 3 minutos, com a réplica de 3 minutos também, passo a palavra ao deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Bem, senhor presidente da audiência pública, deputado Exalci, nosso companheiro, senhores palestrantes, aqueles que estão na mesa e aqueles que estiveram há pouco, nós recebemos aqui um intensivão, né? Em pouco tempo, uma carga enorme de informações a respeito do que ocorre na educação brasileira como um todo, mas que já é percebido por nós de uma maneira mais difusa, né? Eu sou militante da área da educação, exemplo de tantos outros que aqui estão, nós sabemos que essa é a realidade. Eu escutei com especial atenção os palestrantes e, eu diria assim, até de uma forma menos técnica, mas bastante incisiva e verdadeiro, o depoimento da professora, né? Onde ela falava que, em uma determinada aula, ela falaria de algumas similaridades entre o nacionalsocialismo e o comunismo. Eu digo à professora que, na verdade, são absolutamente idênticos. O que os diferencia é que o comunismo ele é internacional, né? Ele tenta trabalhar o movimento comunista como se não houvesse fronteiras nem existisse geografia. E o nacionalsocialismo era um movimento nacionalista, como o próprio nome estava colocando. Então não havia nenhuma diferença, nem no método, nem na execução, né? E aí estão os exemplos de Stalin com os gulags e Hitler com os campos de concentração. O nosso problema hoje, enquanto país, não é definir para onde vamos em termos de ideologia. Cada um tem a sua e faz o seu juízo de valor à medida que o tempo passa e as experiências se acumulam, né? O que nós temos que combater, e nós nos resignamos, e esse é um fato, né? Com essa ideologia estatal, ou com essa obrigatoriedade, né, de que a política de gêneros, de que a política ideológica, ela seja jogada goela dentro, né, da população brasileira como um todo, a partir da mais tenra idade.
E me parece que o problema maior passa aí, desde a década de 60, pela formação dos nossos professores. Os professores, eles reproduzem o que aprendem, né? Então, a formação dos nossos mestres, né, a grade curricular da formação dos nossos professores, é que precisa ser revista. Eu escutei um dos palestrantes falar que havia um estudo de que 70% da grade curricular ela é teórica e pouco mais de 30% ela é prática. Eu não sei onde ela fez essa pesquisa, que eu conheço é quase 90% teórica. E pouco menos de 10%, um pouco mais de 10% prática. E a prática é uma metodologia de ensino que muitas vezes, quando é aplicada, principalmente nos primeiros anos iniciais do ensino fundamental, na área de alfabetização, tem um resultado que eu diria que é uma catástrofe para o país. Mais de 50% das nossas crianças na 4ª série do ensino fundamental são analfabetas ou analfabetas funcionais, né? E isso é resultado da má formação dos nossos professores. Então, eles, repito, reproduzem o que aprendem nos bancos das universidades. Então, nós, a exemplo de qualquer outra ação, temos que começar, me perdoe a redundância, pelo início, né? Mudar a forma e o currículo de formação dos nossos professores para formarmos professores alfabetizadores que tenham a possibilidade de, copiando o que dá certo no mundo e não aqui reproduzindo teorias de ensino alienígenas, que só tem no Brasil, no México e na Argentina, que não por acaso são os últimos países do mundo na proficiência educacional nos testes PISA, que é o pseudo-método construtivista, né? Então, essa ideologia, a partir da formação dos nossos professores, gera uma série de distorções e que nós estamos assistindo aqui como resultado dessa audiência pública. Sem me alongar mais, e elogiando aqui a ação do deputado Exalci, que faz parte da nossa bancada, e ele sabe, conversamos a respeito disso desde dezembro do ano passado, no início da legislatura, quando pediu o apoio do deputado para que nós pudéssemos, inclusive, ter como escolha a Comissão da Educação, porque acredito que, a exemplo de direitos humanos, há uma guerra ideológica e doutrinária, e que nós estamos vendo como no jogo de ping-pong passar a bolinha para frente e para trás, né? Então, há uma estratégia muito bem delineada pelo partido que está no poder de continuidade desse partido a partir da doutrinação das crianças e dos jovens, e isso é muito grave, né? Então, por isso, a nossa preocupação é estarmos bem representados na Comissão da Educação. No mais, dizer que eu escutei e assisti a exposição sobre o projeto de lei, me proponho, inclusive, a opinar nele, a ajudar nele. Acho que falta a criminalização, tá? Porque se você simplesmente estabelece quais são os direitos e deveres, os deveres, mas não define direitos nem punição, claro que as punições têm que ter uma graduação. Ninguém aqui está defendendo a expulsão de professores, nem tampouco a degradação pública. Mas se os professores forem informados de que a lei existe na hora em que ela for votada e aprovada, é evidente que se perseverar numa prática que é danosa e ilegal, as pessoas têm que ser penalizadas em função das suas ações que são ou passam a ser publicamente indefensáveis, né? Contra o espírito da lei. E também a questão que foi colocada no final, e também fruto de depoimentos que escutei aqui, de que hoje você, quando vai se submeter a um concurso público ou um teste de avaliação a nível nacional, você fica tentando adivinhar qual é o sentimento ideológico que move o escrutinador, para que você, ao invés de colocar o seu conhecimento ou o que você entende sobre aquela matéria, você passa a querer adivinhar qual é o sentimento de esquerda daquele cidadão que o está escrutinando. Isso é muito grave, porque o Brasil, infelizmente, não tem a prática, não tem tido a prática nos últimos anos, de passar para as crianças, nos anos iniciais, que elas precisam aprender de forma adequada a língua pátria e as 4 operações matemáticas. A partir daí, é como se fosse o alicerce de um edifício sólido, né? Os anos subsequentes é uma coisa absolutamente natural, né? Que quem aprendeu na forma adequada nos anos iniciais, ele vai ter uma evolução adequada nos anos subsequentes. E só para concluir, Exalci, porque esse é um tema, me desculpe, bastante importante, eu quero novamente reiterar aqui a importância do tema.
nós estávamos conversando com a nossa bancada e me parece um caso realmente de uma CPI, né? A questão da qualidade do ensino e a falácia e o fracasso da educação brasileira em função dessa visão ideológica retrógrada e ultrapassada. Se você verificar de 2005 para cá, em 2013, a Prova Brasil, que passa a ser um exame universal, antes havia o SAEB, onde você fazia a amostragem, os anos iniciais do ensino fundamental, o que aumenta de proficiência é muito tímido, senhor procurador. Nos anos finais do ensino fundamental, isso diminui. E no ensino médio, retroage. Nos últimos 8 anos, nós tivemos uma inversão do processo de qualidade do ensino no Brasil, fruto dessa perversão, dessa distorção, dessa falta de planejamento e, infelizmente, da incapacidade que o governo tem tido de observar o próprio diagnóstico, porque o diagnóstico que eu estou apontando é feito pelo próprio MEC, né, e tomar medidas em função do desastre que se avizinha. Isso nós estamos perdendo produtividade, competitividade, estamos condenando gerações de brasileiros e brasileiras ao subemprego. Muito obrigado. Em próximo inscrito, alguns deputados se ausentaram, até porque começou a ordem do dia, mas o próximo inscrito, deputado Jair Bolsonaro. Não está em votação nominal ainda, quando tiver a gente avisa, que já a programação, deputado Jair Bolsonaro, depois deputado Sóstenes Cavalcante. Poxa, quer dizer que as pessoas estão na mesa que eu estou aqui emocionado, que eu não pensei que existisse gente como vocês. Sinceramente, tá certo? Não quero ser sozinho em luta nenhuma, não. Até no momento que passou um vídeo que eu estava aqui, eu fui obrigado a ir na CCJ, que está uma briga lá sobre redução da maioridade penal. Que tem uma deputada, ela meio... falta alguns parafusos nela, né, que um tempo atrás ela defendeu que o Champinha, que estuprou por 5 dias, uma menina de 16 anos, e depois a degolou, não sabia o que estava fazendo. Isso, então, deu aquela briga comigo de... Eu agora sou o apologista ao estupro no Brasil e sendo processado por causa disso, por causa dessa briga, mas tudo bem. Eu vou começar do fim, meus senhores. Eu acho que nós aqui temos a obrigação de buscar uma solução. Tem uma senhora aqui representando aqui as escolas particulares, né? Eu até gostaria de, se a senhora de assinar o verde, não tem que ser projeto, talvez um projeto de lei, talvez. Aí, por exemplo, em 2010, eu descobri aquilo que foi conhecido como kit gay. É para o ensino fundamental. Tem um vídeo que eu botei no Ratinho, do André Lázaro, secretário de alfabetização do MEC, dizendo com aquela cara dele maravilhosa, né, de macho, que passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entrava na boca da outra. Então eu tenho o áudio e a imagem. E passei no Ratinho isso daí. Eu até questionei, né? Fita métrica ou paquímetro? Essa conclusão aí. Mas tudo bem. Eu acho, professora, desculpa aqui, algo parecido o seguinte, assim como, eu acho que todos nós aqui podemos ter um aparelho desse aqui, né? E saber se a tua casa está sendo assaltada agora ou não, né? Eu acho que nós temos, quem pode, não custa caro, tem isso aqui. Eu aqui consigo ver alguns cômodos da minha casa, agora aqui, sem problema. Se nós não tivermos como botar uma câmera na sala de aula, para vocês aqui, vem em casa, primeiro se teu filho está lá, porque às vezes o malandro dá o golpe. O meu já deu, eu tenho 16 anos, já deu o golpe. O pau cantou, tá? Não foi esse aqui, não. Uma maneira de nós aqui, não só olharmos se o garoto está na sala de aula ou a garota, e o que o professor está ensinando. Outro dia passaram um vídeo também de um professor desse, né, falando que o operário faz Ferrari, mas não tem Ferrari em casa. Se eu estivesse na sala de aula, o Joãozinho ia perguntar para a pessoa, papai está lá no estaleiro, mas também não tem navio. Mas tudo bem. Então, o que obrigasse os pais de casa, ou melhor, que a escola pudesse botar ali um aparelho, né, de modo que nós possamos ver e ouvir o que o professor está dando na sala de aula para os nossos filhos. Isso não é invasão de privacidade. Eu acho que é um direito nosso. Na escola particular, talvez fica mais fácil implantar isso daí. Já tem algumas, né, mas não é obrigatório. Lamentavelmente, quanto mais leis, que pior é aquele país. É o contrário, né? Não é mais. Eu costumo dizer para a classe empresarial, você precisa de menos leis, menos decretos, menos portaria. Não é porque no universo de 1000, 2 ou 3 fazem porcaria, a gente faz uma lei que prejudica a vida, vira inferno a vida de todo mundo. Então, na questão do kit gay,
a senhora Dilma Rousseff teve a bancada evangélica, né, teve um reforço agora esse ano aqui, mas não se atém apenas à bancada evangélica. Eu levei uns catrapos dos ateus, e depois eu comecei a falar ateu também. O ateu também não quer isso. Não é só evangélico, cristão, também não quer essa doutrinação homoafetiva na escola. Daí a senhora Dilma Rousseff falou que mandou recolher, mais ou menos março, abril do ano seguinte, mandou recolher o material. Na verdade, não recolheu, né? Onde deveria, era recolher o armário. Porque através disso aqui, minha senhora, vocês devem conhecer isso aqui, o Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT, a conta-gotas, eles vão enfiando isso nas escolas. Como uma portaria agora do dia 12, né, o sócio, uma portaria do dia 12, quando fala que o garoto, né, em todos os ambientes escolares, quer seja particular ou público, né, pode ocupar. Se ele se sentir menina, ele pode ir no banheiro das meninas, ir no vestiário das meninas, ser chamado e ver se ela sabe, né? Eu sou professor de educação física também, mas nunca dei aula. A molecada faz aquela brincadeira, 12, 13 anos. Ó, Josinho, você vai dar umas molecadas aqui, vai lá, entrar no... E a senhora professora não vai poder fazer nada. Então, uma das maneiras é essa aqui. A outra é começar, como eu botei num programa eleitoral gratuito do AVI agora, nós temos que esculachar nesse sentido. Porque os caras não têm pudor. Eles são covardes. Eu lembro quando eu era moleque, né, lá, quando tinha acabado meu tempo, uma vez, eu sei que eu não quero atrapalhar, não. Eu lembro que acabei de fazer 60 anos agora, mudei de time, né, estou na terceira idade. Não é aquele time que o pessoal, alguns querem nesse time aqui, não vou entrar nele nunca, pode ter certeza disso. Agradeço, me deram o livro aqui, vou dar para um assessor meu chato ler. O assessor mais chato que eu tenho vai ler o livro e me dizer o que está escrito aqui. Onde tinha um quadro de Cristo, né? Vinde a minhas criancinhas. Agora, esses canalhas fazem isso com as crianças na sala de aula. Nesses 180 itens, fala em inserção da população LGBT em curso de alfabetização. O que é isso? Vale os dois lados. Não só o gay ser alfabetizado, acho que ele não tem dificuldade para isso, mas vale muito mais para ter cota para professor gay. Eu vou sugerir aqui, como eu sou da Comissão de Direitos Humanos, né? Lá o presidente é do PT, mas a maioria não é. Então lá é o rei, a rainha da Inglaterra lá. Um dos itens aqui, olha só, meus prezados professores aqui. Campanha Nacional de Sexo Seguro para Adolescentes LGBT usando personagens adolescentes. Eu quero saber como é 4 da tarde, vai aparecer um menino de 14, 15 anos, né? Quem te vê que ele é gay, fala, atenção meus coleguinhas, usem camisinha. Porque se você for queimar aquele negocinho, você não vai pegar aquela doencinha. É isso. Essa obsessão que passa por esse governo, 180 itens. Quer dizer, o desgraçado do pai, né? Muitas vezes a mãe também. Está lá ralando igual desgraçado para ganhar 2 mil por mês os dois. O filho vai para a escola para aprender isso, esse lixo. Eu costumo dizer, porque a rádio no Rio de Janeiro, agora tive um espaço pequeno na Rádio Globo, consegui falar lá, mas geralmente não tem espaço no Rio de Janeiro. E quando tem muito espaço em rádio do Norte e Nordeste, e daí entra o caso do Bolsa Família. Eu levo para um lado a discussão, né, e falo o seguinte, qual é o patrimônio do pobre? É o filho dele. Ele quer que o filho dele seja Neymar. Né? Quando ele chega em casa e vê o moleque, por causa dessa desgraça aqui, brincando de boneca, tu acabou com a vida desse cara. E daí eu falo para o ouvinte lá, né? O que vale mais? O teu miserável do cartão Bolsa Família? Né? Ou a dignidade do teu filho? Que não tem outra maneira de te buscar, chamar a atenção desse povo. Bem, eu acho que o tempo está acabando, só para eu quero encerrar aqui, não quero atrapalhar não, meu professor querido. Não, na verdade, Bolsonaro, os outros deputados foram todos para... Ih, cara, eu estou falando demais aqui, então eu vou encerrar aqui. Não, fica à vontade, porque então só quando voltar. Tá. Pode... Então, essa resolução número 12 aqui, eu entrei com um projeto de decreto legislativo, né, contra ela. O Eduardo Cunha, com toda certeza, vai dar a devida atenção, mas já me comprometi a vários deputados. Nós vamos fazer uma ou outra, pegar o apoiamento de todos, eu retiro o meu, em nome da maioria esmagadora da Câmara, mandar para o lixo isso aqui. Mas não adianta mandar para o lixo, professora, porque eles, subrepticiamente, ou então na maior cara de pau, né, eles pegam isso aqui, faz de conta que continua existindo e manda bala. Manda bala. Eu sou deputado, talvez, o mais processado por homofobia. Porra.
Porque mesmo falando da tribuna da Câmara, exercendo o meu direito, eu respondi já mais de 30 processos aqui dentro da casa, aqui, por parlamentar exatamente de esquerda, que mais falam em democracia. Os que mais falam em democracia e liberdade de expressão são os que mais me processam dentro dessa casa. E agora eu estou na lista do Maluf, né? Porque, para encerrar, né? Até para dar uma descontraída, né? O Youssef falou que meu partido só sobravam 2, que não tinha metido a mão na Petrobras, cuja maior beneficiária foi a Dilma Rousseff. Enquanto o pessoal assaltava a Petrobras, tudo era aprovado para aqui dentro. Que coincidência, né? Assim como o mensalão. Enquanto corria solto o mensalão, no governo Lula, tudo era aprovado aqui dentro. E o Youssef falou que só sobravam 2 deputados. E ele citou eu e o Paulo Maluf. Então eu saí da lista dos assaltantes da Petrobras e entrei na lista do Paulo Maluf, estou levando o cacete de tudo quanto é órgão por aí. Parabéns a vocês, estamos juntos. E eu não sou tão educado como os senhores, fiquei 17 anos no Exército, mas a minha infantaria está à disposição dos senhores aí. Muito obrigado. Agradecer aqui ao deputado Jair Bolsonaro. Nós estamos tendo votação nominal, por isso que está faltando deputado. Mas tem aqui inscrições, que o Diego Garcia é deputado, está presente? O Evandro Gussi, talvez alguém da plateia tenha se inscrevido, né, e possa falar enquanto retornam os senhores parlamentares. Posso responder a pergunta? Pode. Deputado, com relação às câmeras, né, na escola particular, e não é obrigatório, a gente tem câmeras, né? A gente tem. Em todas as salas, inclusive nas salas da educação infantil, elas são ligadas diretamente com os pais, para que os pais possam ver o que está acontecendo. Não são todas, mas tem. Mas isso é muito discutido, deputado. O Sindicato dos Professores não aceita, acha isso uma intromissão. É muito difícil a gente resistir a essa questão da câmera. Eles, talvez, os alunos não se sentem... Alguns acho que até esquecem, porque eles continuam do mesmo jeito. Né? Quer dizer, apesar da câmera, eles continuam pegando o tênis da colega, colocando em cima do som, continuam sumindo com as coisas, amarrando o tênis das meninas. Quer dizer, a brincadeira deles, assim, a câmera não inibe, mas os professores ficam inibidos. Obrigado, professora. O nome do senhor é? Luciano Lima. Eu vou abrir para o senhor Luciano Lima. Meu nome é Luciano Lima, eu sou radialista, jornalista, sou professor de História. Eu quero dizer que eu ia até fazer fiz anotações aqui, mas não vou me prolongar não, porque eu me senti muito satisfeito com o que foi dito. Mas eu queria dizer para a menina ali, como é que é o nome dela? Ana. Você sabe qual é a única diferença entre Stalin e Hitler? Alguns milhões de mortos. Essa é a única diferença entre os dois. Né? E o Stalin matou muito mais. Então, a gente falando aqui sobre o Plano Nacional de Educação, né? Aquele monstrengo que foi feito, né, com tantas modificações que a gente nem se dá conta do que aconteceu. Né? Mas a grande verdade é que um país onde o analfabetismo funcional é quase uma regra, né? São tantos analfabetos funcionais, e a gente está negligenciando o mérito, né? incitando a escola contra a família, policiando as palavras, em vez de a gente investir na educação, em vez de a gente estimular a leitura. Essa é a verdade que está acontecendo nesse país. Eu lembro muito bem, quando eu sou jornalista, mas o meu primeiro curso foi História. Eu estudava na Universidade de Brasília, e o Che Guevara era quase uma estrela, né? E eu chamava ele de vagabundo, assassino. Rapaz, eu quase apanhei uma vez na Universidade de Brasília. Né? Eu tenho um ódio mortal do Che Guevara e do Fidel Castro. Então, é isso que está sendo apregoado hoje nas escolas. O meu filho já me contou isso. Né? Então, hoje eu acho que a gente está investindo numa educação extremamente autoritária, colitivista e estatizante. Essa é a grande verdade. Que está colocando em xeque a nossa liberdade, né? E atacando o núcleo da família. Ninguém quer uma família, ninguém quer uma sociedade puritana, né? Mas eu acho que estão sendo cometidos exageros. Né? Um país com tantos problemas, um país lindo como o nosso, com dimensões continentais, é um país rico,
e a gente está discutindo coisas que até estão desmistificando e estão ofendendo até as conquistas que foram feitas pelos movimentos LGBT e outros movimentos que existem aí no país. Né? A gente não está aqui fazendo nenhuma apologia ao preconceito, muito pelo contrário, eu sou totalmente contra o preconceito. Mas como é que se apresenta um projeto, se discute um projeto que vem do Palácio do Planalto, onde um menino que se considera gay pode entrar no banheiro de uma menina, num shopping, numa escola? A gente vai chegar a que ponto? Que ponto nós vamos chegar? Né? Você vai permitir, os garotos vão tirar sarro. Vou dizer que é gay, né? Ou então você vai ter que andar com a carteirinha gay, eu sou gay, então escrito na testa, para você poder entrar no banheiro público, né? E a gente saber o que pode acontecer ou não. A sua mulher, a sua filha está lá dentro do banheiro. E isso vai acontecer nas escolas. A gente espera que não. Né? Então, eu acho que a gente precisa, né, acabar com essa redação sexista que se submeteu, inclusive, o próprio Plano Nacional de Educação. Né? Um absurdo, completo. Né? Exatamente. Né? Então, a gente está correndo o risco da nossa língua ser sequestrada. Essa é a verdade. Né? Sequestrada. Então, a gente precisa ampliar mais esse debate. Eu quero extremamente parabenizar o senhor, deputado Zalcia. O senhor tem conseguido colocar debates que é muito difícil a sociedade estar à disposição para debater. Primeiro foi a urna eletrônica, né? O senhor até fez uma brincadeira, dizendo que todos os deputados que fizeram algum movimento em relação à urna eletrônica nas eleições seguintes perdeu a eleição. Eu espero que o senhor não perca. Né? E a gente precisa realmente debater e colocar o que está sendo exposto aqui nas redes sociais. O professor foi muito feliz. Professor, eu escrevi, você pode ler aqui, professor, tudo que o senhor disse. Eu escrevi isso em 2013. Eu convido o senhor a acessar o meu Facebook, Luciano Lima. Eu escrevi isso em 2013. Não com essa, né, com a fineza que o senhor fez, mas eu já venho falando dessa tentativa de se adequar ao marxismo à escola há muito tempo. Isso é um crime que está sendo cometido. As crianças não estão tendo direito, né, de escolher. Tem um professor querendo escolher por ela. Então, a gente precisa realmente ampliar esse debate. Né? Eu acho, e quando falou da CPI aqui, eu até conversei com o deputado Bolsonaro aqui, eu sou totalmente a favor da CPI para investigar esse controle. Né? Eu acho extremamente... Não é um absurdo, não. Eu acho que a gente pode pensar aí. Não sei se vai passar, mas eu acho extremamente salutar estudar essa proposta aí, porque a coisa está feia. Muito obrigado e agradeço a minha participação aqui. Eu quero pedir... Nós temos mais 4 inscritos aqui, eu quero pedir 2 minutos só, porque nós estamos em votação nominal, a CPI está aberta também, e eu ainda tenho que passar para os expositores fazer as considerações finais. Está escrito aqui Paulo Fernandes, e ainda tem o deputado Diego Garcia. Está aí o deputado? Está ali, está lá atrás. Deputado Diego, a palavra está com Vossa Excelência. Vou passar. Paulo Fernandes, 2 minutinhos. Obrigado. Paulo Fernando, deputado. Então, meu nome é Paulo Fernando, advogado, pai de 4 filhos, por enquanto. E, por enquanto. E eu queria relatar o que aconteceu numa escola particular, que meu filho é matriculado aqui em Brasília, uma instituição católica. E aí, no início do ano, tem um material a ser comprado, tinha lá um livro didático, uns 3 chapeuzinhos. E eu fiquei intrigado, porque eu não conhecia os 3 chapeuzinhos, conhecia só o chapeuzinho vermelho e os 3 porquinhos. E a história era o seguinte, era uma vez Papai Noel que se casou com o chapeuzinho vermelho. E se casaram e tiveram um filho, Saci Pererê. O amor acabou, eles se separaram. E eu fui à diretora e falei assim, não estou entendendo a abordagem desse livro. E a diretora me falou, é para tratar do tema do divórcio, da separação. Falei, tudo bem, um assunto importante, uma realidade, muitas crianças têm os seus pais divorciados, só que na cabeça do meu filho, uma criança, Papai Noel é um senhor de idade, de barba branca. Chapeuzinho, uma criança. Isso aqui é pedofilia. Não pode Papai Noel estar casado com o Chapeuzinho e os dois, sendo brancos, ter um filho negro, que é o Saci. Só se levou um chifre. E aí, resultado, a diretora falou para mim, o senhor é muito moralista, o senhor é muito conservador,
porque eu adotei este livro ano passado e nenhum pai reclamou. Nenhum pai reclamou porque os pais não estão atentos a esse tipo de livro que é colocado no colégio. E aqui também, no governo passado do PT, foi adotado um livro, causou estranheza, que é Menino Ama Menino. De tal sorte, como cidadão, como cristão católico, repudio veementemente esse tipo de abordagem nas escolas brasileiras. Reforçando ainda a questão do tempo, que o presidente pediu que a gente encerrasse todas as comissões, porque está em votação nominal. Próximo, Claudemiro Soares, é isso? Pois não, 2 minutos. Oi. Bom, boa tarde, e eu quero começar falando, como o deputado Jair Bolsonaro falou, é maravilhoso saber que existem mais pessoas como vocês, e que a luta que eu tenho empreendido, vou falar rapidamente, não é só por mim. Tá? Meu nome é Claudemiro Soares e não tenho a felicidade de, como o professor Paulo Fernando, ter 4 filhos. Eu tenho só 2 filhos. Tá? E eu escrevi um livro em 2008 chamado Homossexualidade Masculina, Escolha ou Destino, onde eu falo sobre a atração pelo mesmo sexo e as abordagens terapêuticas para a mudança de orientação sexual. O que esse marxismo cultural, o que essa doutrinação tem feito, é impedir que a academia, que os especialistas saibam da verdade científica. E a verdade científica acerca da homossexualidade, ou homossexualismo, como queira, é que o homossexualismo ele é passível de prevenção, de tratamento e cura. Quem disse isso foi Freud, foi Lacan, foi Fromm, foi Viktor Frankl. Todos os teóricos da psicologia, sem nenhuma exceção, consideraram a homossexualidade como uma patologia, como uma adversidade. E Lacan, para dizer só ele falou assim, não se curam os homossexuais, embora eles sejam perfeitamente curáveis. Tá? Publiquei esse livro em 2008 e eu me identifico muito com a professora Ana Carolina Campanello, porque, como a senhora, professora, em 2010 eu fui fazer o mestrado em saúde pública na Fiocruz e lá estava infectado de ativistas LGBTs, a quem eu chamo de bicharada, não porque são homossexuais, mas porque atuam como bichos, como monstro, fora do Estado Democrático de Direito, fora dos princípios básicos de cidadania e das relações humanas. E lá eles tentaram me expulsar do mestrado, abriram um processo para me expulsar do mestrado. Eu tenho o e-mail onde ele diz o seguinte: o que um fundamentalista religioso desse fará com o título de mestre em saúde pública? E eu lamento que eu não tive um professor como o professor Braulio para me defender na Fiocruz. Antes, os professores falaram o seguinte: Claudemiro, você é um cara estudioso, por que você não faz disso um experimento sociológico e procura saber quais são as forças por trás desse mecanismo que dá tanta força para o movimento homossexual? Eu fiz o estudo e constatei, é dinheiro público. Ou seja, o movimento homossexual não quer direitos iguais, não quer direitos para gays, nem nada disso. O que ele quer é causar celeuma, porque isso dá emendas parlamentares para ir para as ONGs, e esse dinheiro, já mostrei, esse documento está entregue para vários deputados, esse dinheiro tem sido sistematicamente desviado. Então eles querem manter o debate, porque o debate mantido gera recurso público para ONGs deles, que são sistematicamente desviados. E eu quero dizer para ele que aqui, só para encerrar, e aproveitando, professora, a senhora foi brilhante ao dizer a questão do nazismo, e porque é o seguinte, por que o homossexual me odeia? Desde que eu publiquei esse livro, tentaram, um professor doutor da UNB mandou um e-mail para o Conselho Federal de Psicologia, Conselho Regional, pedindo que fosse censurado o meu livro. Como o Conselho de Psicologia não pôde fazer, porque eu não sou psicólogo, então uma militante ativista gay do Ministério Público entrou com uma ação no Ministério Público Federal contra o meu livro. Mas a procuradora falou que o meu livro não é homofóbico, não é discriminatório, e se alguém tem alguma coisa contra ele, que fosse na academia e não no juízo. Por isso, o promotor falou muito bem que não é para judicializar tudo. Tá? Então, o Ministério Público se pronunciou dessa forma. Em 2010, os ativistas tentaram me expulsar do mestrado. Em 2014, agora, o deputado Jean Willis mobilizou o Ministério Público do Distrito Federal para impedir que eu desse um curso lá em Taguatinga. É capa do Globo, do dia 23, e capa do Correio Brasiliense, no dia 24. Então, por que eu tenho sofrido toda essa perseguição do movimento gay? Porque eu sou um ex-homossexual. E assim como o judeu é a antítese do mito ariano no qual se baseia o nazismo, o ex-homossexual é a antítese que mutila e fere de morte a ideologia nefasta na qual o movimento homossexual se baseia para continuar
continuar dilapidando o erário e envenenando as famílias e desgraçando o futuro de crianças. Porque esse projeto, por exemplo, do banheiro na escola, desculpa estar me excedendo, Está concluído. Esse projeto, ele é dogmático porque ele despreza o que a ciência diz, e ele é autoritário porque não discutiu com a família, e ele obriga uma criança ainda em formação a assumir uma orientação sexual, uma identidade de gênero, numa idade em que ela não está preparada, tão somente para engrossar as fileiras do movimento homossexual e continuar gerando recursos e rendas para pessoas que não querem trabalhar. Próximo inscrito, Francisco Augusto. Presidente, 2 minutos. Presidente, 10 segundos. Eu queria me desculpar com o colega que antecedeu aqui, que eu fiz um mau juízo do livro dele. Peço desculpa aqui publicamente. Até porque eu sou acostumado a receber uma carga negativa dessa área. Então, peço desculpas. E eu vou ler o livro, não mais exceção meu, tá ok? Ok, deputado. Francisco Augusto. Boa tarde, meu nome é Francisco Augusto, eu sou professor, sou pedagogo, professor no curso de formação de professores para séries iniciais de educação infantil. Eu queria primeiramente agradecer ao deputado Exalci por esse requerimento de solicitação de audiência pública, que lotou tanto essa casa aqui, trouxe tanto debate, tanta discussão para a gente conversar sobre a formação dos professores e também a questão da doutrinação feita por esses mesmos professores. Queria agradecer muito a exposição do professor Braulio, que é professor da UNB. Eu sou pedagogo da UNB também, fiz meu curso de pedagogia na UNB. E sei que, por um lado, se o professor Braulio está aqui, a gente vê que não só o curso de pedagogia da UNB, mas os cursos de humanidades em geral, eles estão totalmente viciados, tanto na sua bibliografia quanto no seu discurso. Então, um professor sair isento hoje do curso de pedagogia, isso é impossível. E o que acontece é que os professores, intencionalmente, nos cursos superiores de formação de professores, acabam colocando algumas amarras mentais, algumas travas psicológicas nos alunos, que, sem querer, fruto da falta de tempo, de preparo da sala de aula, o professor acaba se ancorando no livro didático, e eu acho que hoje o livro didático é o maior doutrinador disso, quer dizer, mais do que a formação dos professores, o livro didático. E hoje você vê que o livro didático, quer dizer, o MEC é o maior comprador de livros no Brasil, e ele acaba gerando doutrina para escolas públicas e escolas particulares, que afinal de contas as editoras não vão editar livros exclusivos para escolas particulares que são em número menor. Então, eu queria agradecer também a fala da professora Ana Carolina Campagnolo, que mostrou com muita clareza toda essa doutrinação que acontece não só nos cursos de graduação, mas também nos cursos de pós-graduação, principalmente de mestrado e doutorado. E por último, eu queria só fazer uma pergunta, até para o deputado Exalci, como que a gente pode ajudar, a sociedade civil pode ajudar, não só os legisladores, mas de uma forma, como que a gente pode ajudar nesse trabalho que é tão importante de formação dos professores e formação principalmente das nossas crianças. Eu quero até aproveitar essa fala para esclarecer aqui um ponto que foi questionado ali pela jornalista. Por que não está aqui o Sindicato dos Professores? Quero dizer que, quando aprovei este requerimento, várias sugestões foram apresentadas e acatadas. Então, não houve nenhuma discriminação, muito pelo contrário, qualquer dos parlamentares, e todos sabem que na legislatura passada, o Partido dos Trabalhadores tinha maioria absoluta nessa comissão, então, se não colocaram é porque não quiseram. Mas está aberto, qualquer parlamentar pode pedir, inclusive, outra audiência pública, outra discussão, mas o mais importante agora, para finalizar, é exatamente sensibilizar os pares, para que possamos imediatamente votar esse projeto e depois ir para as outras comissões para chegar ao plenário, que é o nosso objetivo, aprovar essa lei o mais rápido possível. Na lista de não deputados, o último inscrito aqui, Orley José da Silva. 2 minutos. Tá. Deputado Exalci, eu o cumprimento nesta tarde, o senhor como presidente dessa comissão. Creio que o Brasil agradecerá ao senhor por essa iniciativa, por apresentar esse projeto de lei e suscitar um debate dessa envergadura aqui na casa. Eu faço parte do Escola Sem Partido com muito orgulho e sou professor na Rede Municipal de Ensino de Goiânia. Trabalho na Rede Municipal de Ensino e também no ensino superior. E sou pesquisador voluntário dos livros didáticos.
especificamente do livro didático que está em vigor, cujo edital foi lançado em novembro de 2011, e eles entraram em vigor, os livros entraram em vigor agora no ano de 2014, em janeiro de 2014. Eu tive, antes que os livros fossem lançados, eu tive a oportunidade de fazer algumas denúncias, inclusive aqui na Câmara dos Deputados. Eu tive a oportunidade de falar no auditório Nereu Ramos e também aqui na Frente Parlamentar Evangélica. E eu até faço uma deferência ao deputado Jair Bolsonaro, que foi um dos primeiros a me ouvirem, um dos primeiros parlamentares a me ouvirem acerca dessa questão do livro didático. Eu gostaria apenas de fazer uma ressalva aqui. Pensa-se que a doutrinação está nos livros, nos conteúdos de história e de geografia, certo? A preocupação está voltada para esses dois conteúdos, mas não. A doutrinação também, a doutrinação política, a doutrinação ideológica, a doutrinação de costumes, está também nos livros de língua portuguesa, de língua inglesa e de língua espanhola. E são justamente esses três conjuntos de livros que eu estou pesquisando. Certo? Eu estou fazendo este trabalho, Miguel Najib é testemunha deste trabalho que eu faço. Eu estou fazendo o trabalho nesses três grupos de livros, português, inglês e espanhol, desse lote de livros que é para a segunda fase do ensino fundamental. E eu faço um desafio aqui para que outros professores de outras áreas façam mesmo nos outros livros, nos outros conteúdos de história, de geografia, de biologia dos outros, para fazer um levantamento das ocorrências de doutrinação que existem neles, porque, deputado Exalci, agora no final deste ano, o MEC lançará um novo edital, já para convocar as editoras para produzir os livros do próximo triênio, que será o triênio 17, 18 e 19. Então, nós temos muito pouco tempo, nós temos daqui até a abertura desse novo edital, daqui até o final do ano, certo? Se nós quisermos interferir nos próximos livros que virão em 2017, 18 e 19, nós temos que agir agora. Então, da minha parte, eu estou fazendo levantamento em português, geografia, espanhol e inglês, e eu quero chegar com um resultado, quero apresentar, olha, esses três livros, segundo a minha visão, tem essas doutrinações aqui. Tá certo? Quer dizer, é uma prova material. Nós precisamos de provas materiais. Tá certo? Então, eram essas as minhas palavras e muito obrigado. Agradeço. Bem, nós estamos em votação nominal, inclusive nos projetos que estão na pauta para votar agora, são a criação de disciplinas obrigatórias, né? Educação política, noções de direito básico, de civil, constitucional e penal, educação ambiental e primeiros socorros, como disciplina. Evidente que nós temos que votar contra nessa matéria, que realmente já temos matérias obrigatórias demais, né? Bem, o representante do Ministério da Educação, o secretário de Educação, Manuel Palácios, teve que se ausentar em função de um compromisso, mas eu pediria aos expositores, aqueles que queiram fazer as suas considerações finais de uma forma bastante objetiva, né, porque nós precisamos encerrar, porque está em votação nominal pela segunda vez, e o presidente pediu que a gente encerrasse todos os trabalhos das comissões, inclusive pediu agora para encerrar os trabalhos da CPI. Então, eu indago, né, a professora Amabile, se tem alguma... Professora Amabile? Apenas estamos juntos. Professor Celso. Só para rapidamente encerrar, o sexismo e a obsessão pela educação sexual na escola. Uma vez perguntaram a Chico Xavier se ele era a favor. Ele disse, sou, mas onde existe o professor para essa disciplina? Perfeito. Promotor Trajano Souza de Mello. Deputado, é mais uma palavra de agradecimento de trazer esse tema ao debate aqui do Parlamento, né? A gente fica muito feliz de que isso vá ganhar esse espaço de discussão. Isso é muito importante, é fundamental para a nossa sociedade. A gente precisa criar um Brasil para daqui a 20 anos, né? Nós precisamos ter as nossas crianças fora, ou pelo menos com algum refúgio, algum auxílio para que possa se contrapor a essa violência que fazem quando impõem uma doutrinação
ou algo semelhante na sala de aula. Então, a discussão é excelente, o momento é oportuno e o senhor está de parabéns. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Coordenador do Movimento Escola Sem Partido, doutor Miguel Najib. Deputado, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa. E quero dizer que, ao lado do estudante, a classe política é a maior prejudicada pela doutrinação nas escolas, porque é uma doutrinação que tem um viés determinado. Então, ao mesmo tempo em que alguns políticos são favorecidos, outros são prejudicados. Enquanto nós estamos aqui conversando, debatendo, professores estão fazendo a caveira de políticos em sala de aula, como essa que nós vimos aqui. Então, este assunto interessa ao Parlamento, interessa à democracia. E eu cumprimento Vossa Excelência por ter tido essa iniciativa. Minha orelha não está vermelha, não, né? Não, por enquanto não. Professor Luiz Lopes Diniz Filho. Alô? Tá ligado? Bom, não tem muito a acrescentar, apenas só frisando assim aquilo que eu falei, que eu acho importante, né? Alguns economistas eles já estão acordando para a necessidade de alertar a sociedade para problemas de conteúdo em livros didáticos de geografia, de história e de outras áreas, até de religião. Fábio Giambiage, Alexandre Schwartzman, o Rodrigo Constantino, tá? Então, acho que, de repente, fazer contato com esses economistas também pode ser uma forma da gente, digamos, somar mais aí nessa luta contra a doutrinação ideológica, certo? Um conselho apenas. Professor Braulio Porto de Matos. Um amigo me disse que o imperador e imperatriz do Japão só se curvam para seus professores primários. Eu quero dedicar o que eu falei aqui hoje a duas professoras, Valdemira Ferreira Porto de Matos e Paulina Porto, a minha mãe e a minha tia, respectivamente. Educadora Ana Caroline. Então, eu queria dizer para o Luciano Lima que quando ele falou que era professor de História, eu já pensei, meu Deus, é hoje que ele vai me xingar até amanhã. E aí fiquei surpresa, não só pela fala do Luciano, mas também pela fala de todos os outros. E quero dizer ao Orley que eu estou ofendida que até agora ele não tinha me falado desse projeto do livro didático. Que eu quero participar com certeza, não sei como, nem que seja vendendo livro de porta em porta, já que emprego eu não vou arrumar tão logo, né? Bem, eu só quero aproveitar a oportunidade, já que nós estamos tratando de um tema super importante. Eu, agora, 15 dias atrás, recebi aqui alguns professores do sindicato que estavam em greve aqui na rede pública de Brasília e sugeri que a gente conversasse junto com o governador. E, conversando com o governador e o sindicato dos professores, eu tive a oportunidade de dizer o seguinte, que greve, como eles já estavam de greve, é a última instância. E aqui virou uma coisa corriqueira. E quem é prejudicado com relação à greve são os alunos. No caso da saúde, os pacientes, né? E que dificilmente se recupera, né, de uma dessas greves que se estendem por muito tempo e depois a gente sabe que não tem a reposição adequada, né? Então, acho que é um assunto também que nós temos que, talvez, depois fazer uma audiência sobre essas questões das greves na educação e na saúde, mas principalmente na educação. Bem, antes de iniciar os trabalhos, eu agradeço a presença de todos, em especial aos senhores deputados e palestrantes. Convoco reunião ordinária deliberativa, quarta-feira amanhã, 25 de março de 2015, às 10 horas, neste plenário, para tratar de assuntos constantes da pauta. Informe. E eu declaro, então, agradeço mais uma vez e declaro encerrado a presente reunião. Obrigado pela presença de todos. Muito bem.